O esporte da região tem destaque. Pratas da Serra com Tairone Machado. Todas as quintas. Oferecimento Ciclis Beto, a loja da sua bike. BBT News. BBT. E começa agora a coluna que fala o esporte da região serrana. Está no ar o Pratas da Serra com ele, Tairone Machado. Sempre no oferecimento de Ciclis Beto, a loja da sua bike, na Marechal Floriano, revendedor Specialized para Lages e toda a nossa região. Muito bom dia, Tairone. Muito bom dia, amigo Ulisses, muito bom dia, Iago, muito bom dia, obviamente, a você, amigo ouvinte, que está aqui ligadinho conosco na Rádio Menina FM. E hoje, quinta-feira, você sabe, é dia de coluna Pratas da Serra. Coluna essa que destaca tudo que acontece no nosso esporte local, no nosso esporte regional, né? Tudo que acontece aí de conquistas, de vitórias dos nossos atletas, dos nossos dirigentes, os nossos projetos esportivos sempre estarão em evidência, em destaque aqui na coluna Pratas da Serra. E hoje a coluna Pratas da Serra traz aí o tema principal, as artes marciais, mais especificamente o taekwondo, né? Por isso estamos recebendo aqui meu parceiro, meu amigo de longa data aí, nosso amigo Adonai, ele que há muitos anos vem desenvolvendo o projeto e projetos aqui ligados ao taekwondo, e vai falar um pouquinho para nós hoje sobre o taekwondo. Então, Adonai, seja muito bem-vindo à coluna Pratas da Serra, bom dia, né? Seja sempre bem-vindo aqui, e hoje vamos falar bastante de taekwondo, é isso mesmo? Bom dia, Tairone, bom dia a todo mundo, bom dia, Rádio Menina. E é isso aí, Tairone, vamos falar um pouco sobre o taekwondo e desvendar um pouco os mistérios sobre essa arte marcial. Essa arte marcial que cada vez mais cresce, mais pessoas praticando, a busca por essa arte marcial nas academias e também como uma modalidade esportiva, né? Vem crescendo a cada ano, é isso, e isso também, de certa forma, desenvolve a própria modalidade competitiva, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o taekwondo, e ele tem, vamos começar já falando e desmistificando, porque o taekwondo ele tem aqui, de certa forma, 2 ou 3 ramificações, né? Tem o olímpico, tem, né, o mais filosófico. Então conta pra gente um pouquinho desse contextual dessa modalidade. Então assim, Tairone, o taekwondo, antigamente existiam até 6 métodos de taekwondo, 6 estilos de taekwondo. Hoje diminui um pouco esse número. Hoje a gente tem 3 estilos, vamos dizer assim, que permanece: o STF, que é a World Taekwondo Federation, a ITF, que é o taekwondo tradicional, e o taekwondo olímpico, o World Taekwondo, certo? O que diferencia uma da outra é o sistema político, tá? Então, assim, uma cresceu muito por causa dos Jogos Olímpicos, né? Hoje o taekwondo olímpico, hoje ele tá em mais de 196 países, né? Então acabou que o taekwondo olímpico sendo hoje um estilo taekwondo predominante no mundo, né? Mas tem o taekwondo tradicional também, certo? Que é um taekwondo assim mais raiz, certo? Ele preserva mais algumas tradições, certo? E são, vamos dizer assim, que são os 2 estilos de taekwondo que hoje a gente consegue encontrar por aí com um pouco mais de facilidade. Não que um seja melhor que o outro, né? Afinal de contas, isso eu acho que traz realmente a questão das artes marciais, né? Porque tem toda aquela coisa histórica, aquela filosofia histórica, né? E também tem aquela evolução em vários aspectos, como de segurança, como de regras para uma competição, de pontuação e tal, né? Então acho que também é bem legal falar que existe essas 2 ramificações e, de certa forma, cultivar o que já foi feito no passado de tradição. Isso. E também aprimorar o que vem pela frente, né? Exatamente. Se não existe aquele taekwondo é melhor, ou esse não, ou esse é pior, isso é um mito que existe no taekwondo. Primeiro que os 2 estilos de taekwondo são exatamente iguais. O chute é o mesmo, os socos são os mesmos, a movimentação, os nomes são os mesmos, né? Então, assim, o que diferenciou um pro outro foi que um seguiu uma linha de trabalho, certo? E o outro, uma outra situação. O taekwondo, ele hoje o nosso maior público hoje são de pessoas, né, de crianças, adolescentes, adultos, pessoal da terceira idade que buscam uma qualidade de vida, né? Quando chegam lá para treinar, eles vêm lá, as mulheres, por exemplo, né? Hoje tem uma demanda muito grande de mulheres treinando, mãe de famílias,
certo? Meninas mais novas. Assim, ó, a gente tem família treinando, a família toda treinando. Que legal. Né? Elas chegam, quero emagrecer, né? Quero uma atividade física, eu tava parado em casa. Assim, pessoas mais velhas que trabalham o dia todo, né? Acabam não tendo, de repente, outras oportunidades, outros horários, vão treinar taekwondo e acaba assim, começando taekwondo pela qualidade de vida, no meio do processo se apaixonam pelo processo e acabam competindo, né? Acabam virando atleta. Mas assim, tanto num quanto o taekwondo, isso vai ocorrer exatamente uma forma muito semelhante entre um e outro. O que a gente faz muito no processo todo é que assim, a gente leva um pouco mais o lado competitivo, né? Mas não deixando assim, são lado competitivo e bem-estar. Então assim, são dois caminhos, certo? Tem o nosso público, né, que predomina, que é aquele público do bem-estar, certo? Pela qualidade de vida, pela disciplina para as crianças, né, que é um público muito grande dentro do taekwondo, né? E tem aquela pessoal que, como eu falei, gostou, não, agora eu quero competir. Então tem esses dois caminhos e os dois caminhos andam juntos, exatamente. Agora falando um pouquinho aqui, quando tu tava falando da criança, né? Eu vejo muito quando a criança ela começa uma arte marcial, ela realmente se apaixona. E isso mais ou menos quem tá na nossa idade aqui, né? Lembra de quando nós éramos molequinhos que tinha aqueles filmes do Van Damme, do Bruce Lee, e aquilo para nós era uma alegria, né? E a gente queria sair, né, dando os golpes, né? E isso desperta essa parte lúdica, né, pro adulto que tá começando e para aquela criança que tá iniciando também, né? Tairone, eu lembro da minha infância, quando eu comecei a treinar taekwondo lá em 96, né? Eu era apaixonado pelos filmes do Van Damme, né? Van Damme. O Chuck Norris, então. Chuck Norris. Cara, daí chegou um dia na minha escola que eu estudava, né? Chegou uma apresentação de taekwondo e o professor correu no teto pisou na parede e deu um chute no teto do pavilhão do colégio. Cara, pra mim foi aquilo ali, esse professor é melhor que o Van Damme. Olha a loucura pra uma criança de 8 anos que eu tinha na época. O imaginário vai a mil. Né? Meu Deus do céu, eu quero fazer isso. E me apaixonei pela modalidade até hoje. Quantos anos já nessa modalidade? Cara, se não me falha a memória, são 22 anos de taekwondo. 22 anos, é uma vida já em cima dessa arte marcial, né? Muito show. É muito show. Tem ideia de quantos alunos mais ou menos passaram pelas tuas mãos? Cara, hoje a gente tem treinando efetivamente mais em torno de 80, mas se a gente parar pra pensar, teve uma época que a gente tinha 300 alunos dentro da academia. Então eu te digo tranquilamente aí que mais de 2.000, 3.000 alunos a gente já treinou. É muita gente, E sabe o que é o bacana? Muitos atletas que a gente teve no passado, né? Anos depois, esses dias no mercado, quando chegou um cara chegou pra mim, taekwondo, professor. Eu olhei pra ele assim, né? Cumprimentei, conforme a gente faz o taekwondo, pela regra do processo, pela cortesia. Eu olhei pra ele, o senhor não lembra de mim, né? Ele disse, não. Eu disse, o senhor era teu aluno lá, assim. Eu disse, meu Deus, olha, o tempo passou e assim, ó, olha como é bacana o taekwondo, o respeito que adquire, que o taekwondo traz. Anos depois, ele vem me chamar pelo nome professor. Com gesto ainda, né? Exatamente. Então, assim, né? A gente vê que lá no passado a gente fez um bom trabalho. Que legal. Isso pro professor não tem recompensa maior do que isso, né? De ver aquele carinho que o teu aluno, né, depois de anos ainda te reconhece na rua, te cumprimenta. Acho que isso pro professor, pro técnico, não tem dinheiro que pague, né? É verdade. É muito show. Beleza, para você que tá ligadinho conosco aí na Rádio Menina, estamos hoje recebendo aqui meu amigo, meu parceiro, um dos grandes técnicos aí do taekwondo, o Adonai, né, que tá falando um pouquinho sobre essa modalidade pra gente. Agora, Adonai, vamos desmistificar, afinal de contas, assim, muitas vezes, muitos pais querem incluir seus filhos numa modalidade esportiva e ainda existe um certo preconceito em relação assim, mas se eu pôr meu filho numa luta, numa arte marcial, ele vai ficar violento, ele vai, né, querer bater nos outros. E assim, é muito ao contrário, né? Para nós que estamos como professores de educação, enfim, né? Estamos atuando com crianças, a gente percebe que aquelas crianças que eram violentas e que passaram a compor projetos ligados às artes marciais, houve um efeito reverso mesmo. Aquela criança violenta, ela acaba sendo mais compreensiva, ela acaba sabendo dominar aquela raiva que ela tem em muitas situações. Acho que isso é um dos principais valores que as
artes marciais trazem, né? O taekwondo, nessa parte educacional, é extremamente forte. Hoje o taekwondo é a modalidade de artes marciais mais procurada pro início de uma criança. Por quê? O taekwondo traz muito na sua essência essa questão, né, do respeito, né, do respeito com o próximo, de respeito consigo mesmo, né, com o seu corpo, né, de respeitar as diferenças um do outro, né. Eu sempre falo para os pais e mães que vêm procurar a gente no taekwondo para o filho fazer aula, que não se preocupe, que o filho não vai sair batendo em ninguém, né, porque ele chega lá dentro do dojan, da academia, ele chega lá para extravasar. É o momento que ele extravasa, né? E a filosofia do taekwondo mostra isso, que a violência não é o caminho, né? Você sabe lutar, de repente, por uma defesa pessoal sua, mas o objetivo não é esse, não é você sair soltando o braço, ou soltando a perna, no caso do taekwondo, né? Mas assim, e sim saber controlar as suas emoções. Respeitar, né? Ter esse respeito, principalmente, porque tem uma questão filosófica, né? De respeito ao mestre, de respeito a quem está praticando contigo. Acho que tudo isso, essa filosofia transcende na criança, e como ela tem esse imaginário, né? Aguçado, eu acho que isso também desperta esses valores positivos, né? Até tem umas situações engraçadas que a gente não convive no dia a dia, de mães, né? Se você não parar de fazer bagunça em casa, eu vou contar professor de taekwondo. As mães falam pra mim, né? Eles param na hora, né? Justamente por isso, porque assim, dentro da aula de taekwondo existe todo um protocolo, né? Como chama o professor de taekwondo, né? Como se comporta dentro do espaço, né? Eles acabam levando pra dentro de casa, pra dentro da sala de aula. O taekwondo, a gente vê vários alunos que eu tive no passado e tenho agora, que os professores, né, de conversar com os professores, esse aluno melhorou depois que entrou na aula de taekwondo, não na minha aula, mas na aula de taekwondo. Começou a praticar a modalidade. Exatamente. Então, assim, o ganho que a criança tem, o adolescente tem, é imensurável. Que legal, que bacana. Para você que tá ligadinho conosco, estamos aqui falando sobre o taekwondo, né? Com o nosso amigo professor Adonai. Agora, vamos assim, para quem tá nos ouvindo também, e para mim também, curiosidade, às vezes ainda tem uma confusão das artes marciais, né? Por exemplo, às vezes a gente não sabe se aquilo é karatê, se aquilo é taekwondo, se aquilo, né, é kung fu, né? Porque são diversas artes marciais. Então, o que você destacaria que dissesse assim, quando alguém tá assistindo alguma coisa lá, não, aquilo é uma arte marcial e é taekwondo. Quais são as principais características? Então, assim, no início da década de 90, o taekwondo era conhecido, né, mundialmente por ser chamado dos demônios voadores, porque é a arte marcial que domina chutes com salto e chutes rodando, chutes com giro, né? Então, vários filmes que a gente vê hoje, que o atleta, que eles estão lá dando saltos, dando 5, 6 vezes no ar, dando um giro, é a origem do taekwondo, né? Como o karatê, por exemplo, ele tem a utilização, a maior utilização é das mãos, o taekwondo é das pernas, o judô tem o objetivo de conduzir o adversário ao solo, né? Então, assim, essa é uma diferença bem característica do taekwondo. Taekwondo hoje vamos dizer que em torno de 70% dos movimentos é baseado com as pernas e 30% das mãos em nível de competição. Em nível de treinamento, do bem-estar, da qualidade de vida, uns 50%. Mas assim, a maior característica do taekwondo é o chute. É os chutes, exatamente, são os chutes, né? É isso aí. E aí você, destacando então essa linha, essa vertente do taekwondo para a questão das lutas, né? Hoje a gente vê uma evolução muito grande na questão de proteção, né? Quando a gente olha, por exemplo, Jogos Olímpicos lá, o cara sobe com um capacete, com uma armadura, né? Parece os medievais lá, aquela armadura, mas enfim, acho que essa é uma evolução também para a segurança dos atletas, né? Então, assim, o taekwondo, a primeira apresentação do taekwondo foi em 88, na Olimpíada de 88 em Seul. Desde 88 ele já se manteve nas Olimpíadas. Ele fez uma apresentação. Exatamente, ele fez uma apresentação, até tá no Guinness Book, a maior apresentação de taekwondo, então lotaram um estádio lá em Seul. Olha que legal. É bem bacana. Em 88, né, na época não tinha 1% do material que tinha, era mão e pé limpo, e vencia quem aguentava mais. Quem mantesse em pé. Com o passar dos anos e com efetivamente o taekwondo entrando nas Olimpíadas, né, que foi em 2000, começou a ter os materiais de proteção. Por quê? O objetivo da Olimpíada não é chegar lá e dar um nocaute, ou de repente, por uma situação, um chute no nariz, ou um soco no nariz, sangramento, né?
fica muito feio. É uma situação, e não é o esporte. Isso não faz parte do esporte. O esporte. Exatamente. Então, a Olimpíada, os Jogos Olímpicos, então, veio agregar no processo que é para chegar lá, é para demonstrar seu nível técnico, demonstrar quem é o melhor tecnicamente, não aquele que derrubou o outro. Exatamente, né? Então, por causa disso, acabou tendo mais material de proteção. Hoje, então vou te explicar um pouquinho dos materiais. Hoje a gente tem uma meia eletrônica, certo? Que a partir do momento que entrou em contato com o protetor de tórax, aciona o ponto direto no sistema. Meia, caneleira, antebraço, protetor bucal, protetor de cabeça, protetor genital, protetor bucal e a luva, né? E para as meninas, protetor da região do seio também, né? Então, assim, na verdade, parece um robô quando entra a lutar, tá? Mas eles são feitos também para que consiga conciliar a segurança com a mobilidade do taekwondo. Mas de certa forma eu acho que isso vem a agregar realmente, né? Para mostrar que aquilo não é uma coisa de violência, e sim uma coisa de técnica, né? Mostrar a técnica. Exatamente, assim, é uma confusão muito grande, porque às vezes as pessoas olham na TV nos Jogos Olímpicos, mas eles lutam assim, né? Cara, o cara passou uma vida inteira em busca do sonho de uma Olimpíada, que, vou te falar, é extremamente difícil, né? Então quem tá lá são os melhores do mundo nas modalidades que estão. Então chega lá realmente, o cara não vai chegar lá com o intuito de querer dar um extravasar, né? Porque foi uma vida inteira atrás em busca de uma medalha, em busca de estar nos Jogos Olímpicos. Então quem chega lá vai ter assim, demonstrar, não, eu sou melhor, mas eu sou melhor tecnicamente, não na parte de... Perfeito. Acho que representa muito mais, né, a filosofia da própria modalidade. Exatamente. Né? E como que pontua? Onde que são pontuados? Na região do abdômen, na região de ombro? Como é que funciona essa pontuação? Então, assim, toda a região de pontuação do taekwondo consiste do abdômen, da região da cintura para cima. Abdômen, peito, a lateral, certo, do abdômen, e levemente na região das costas também, e na cabeça. Então na cabeça tem um protetor, o capacete, né? Que tem um eletrodo também. Também ali. Tem o sistema eletrônico no capacete, encostou o pé, encostou o dedo, triscou o dedo no capacete, marca a pontuação, porque o objetivo não é nocautear, como eu venho falando, não é nocaute, e sim demonstrar, viu, encostei o pé lá, fica ligado. Então, assim, toda a região do quadril pra cima, da cintura pra cima, é região de pontuação. E a luta em si é por tempo, é por pontos? São 3 rounds de 2 minutos por 1 minuto de intervalo, ganha quem tiver a maior pontuação. Em caso de empate, vai pro, antigamente era chamado gol de ouro, né? O Golden Point. Quem marcar primeiro ganhou. Exatamente. E é muito legal ver nas competições, é muito bacana. Eu, quando tenho os Jogos Olímpicos, eu geralmente acompanho bastante, assim, e é bacana porque você vê, assim, que é um esporte que mexe muito na parte mecânica do corpo, né? Com flexibilidade, com força, né? Na parte psicológica do atleta, a questão de concentração, a questão de saber levar um golpe e, de certa forma, manter-se ainda concentrado para tentar reverter a luta. Então são vários fatores que trabalham realmente muito intensamente nessa modalidade, né? Tairone, é impressionante, assim, eu depois de 20 anos hoje em dia eu já não faço mais competição, mas até pouco tempo atrás, antes da lesão, eu competia. Depois de vários anos eu chegava na borda do ringue, o frio na barriga, as pernas tremendo, meu Deus. É aprender a controlar isso para conseguir chegar lá dentro e conseguir executar tudo que você treinou, para não travar e perdi, né? Não fiz nada na luta, tudo que eu treinei. Então realmente é essa questão, por isso que a gente treina tanto. Um atleta hoje de alto rendimento, ele treina em média de 6 a 8 horas por dia, 3 períodos de segunda a sábado. É puxado, né? É muito puxado. Hoje, falando no nível de competição, hoje a gente tem uma atleta, né, que começou num projeto social e foi disputar mês passado vaga para o campeonato mundial. Olha só, campeonato mundial. Foi por pouco, né? No próximo ela vai estar preparada para isso. Mas então, assim, Tava me contando nos bastidores aqui que foi por 2 pontinhos na final, né? Cara, 2 pontos, assim, na final, 2 pontos, então foi assim, foi na trave, como diz. Uma unhazinha na cabeça já. Exatamente, o vento passava, resolvia. Né? Então, assim, quer dizer, o nível dessa atleta é muito alto, né? Agora, nos próximos meses, ela estará competindo no circuito nacional para a disputa da vaga da seleção brasileira. Que legal. Então, assim, existe a possibilidade de uma atleta da nossa região, que começou num projeto social, com todas as dificuldades que a gente sabe que existe dos projetos sociais, né? Da falta de recursos de todo o sistema que é contra o processo, né? Ela saiu
né? Só ajuda do pai, dos amigos, da família e dos amigos, de repente tá na seleção brasileira fim do ano e tentando vaga para a Olimpíada, para a próxima Olimpíada. Caramba, então temos nesse nível aqui em Lages, né? Isso para nós, enquanto divulgadores das modalidades esportivas, isso para nós nos enche de orgulho, assim, a gente só vai ter mais credibilidade ainda ao trabalho que tu vem fazendo há tantos e tantos anos, né? Que legal. E quantos atletas mais ou menos a gente tem aqui competindo aqui em Lages ou na região? Hoje, assim, eu estou falando em nível de atleta e de rendimento. Hoje a gente tem uma equipe com 7 atletas que são atletas de alto rendimento. Que participam dos principais campeonatos. Exatamente. Assim, né? E temos também os atletas que são os atletas de menor graduação, certo? Que eles também competem, mas em um número diferenciado das categorias, certo? Então a gente vai em média nas competições entre 25 e 30, 25 e 30 atletas, depende que legal, bastante. Quando a gente tem o transporte, né? Quando a gente consegue o transporte, a gente consegue levar um número maior de atletas. Aliás, agora eu acho que isso é uma coisa que ainda falta na nossa cidade, né? Que é a questão de incentivo ao esporte, né? Não só do poder público, mas também como da iniciativa privada, né? Eu acho que Lages ainda está um pouco atrás nessa questão, né, de incentivar. Afinal de contas, a gente traz todas as semanas aqui histórias, e a tua não é diferente, do papel social que o esporte tem, de transformação cultural e social mesmo, né? Mas a gente ainda está um pouquinho atrás em relação a isso, e isso acaba impossibilitando que mais atletas possam estar participando de competições, né? Eu vejo assim, que várias vezes eu tenho atletas, né, crianças, adolescentes, professor, eu quero ir, mas não tenho questão financeira para pagar uma inscrição, quer dizer, normalmente não são baratas, né? Professor, eu tenho condição de ir pagar a inscrição, mas eu não tenho para comer. Cara, isso corta o coração, né? E sabe que não tem como a gente tirar do bolso, infelizmente não tem, porque assim, boa parte do trabalho que a gente faz é no popular nosso, no 0800. Né? Já é no 0800. Exatamente, complica muito. Daí se eu levo um, eu tenho que levar o outro, porque os dois têm condição, claro. Né? Então acaba ocorrendo isso. Eu vejo mesmo que existe uma falta, né, uma carência muito grande da questão pública, né? Sei que só o público não resolve o problema, né? Mas num contexto geral, em Lages, por exemplo, tem empresas muito grandes, né? Empresas que poderiam tranquilamente apoiar uma modalidade, não, poderiam apoiar todas. Um guarda-chuva, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, né? Então, assim, eu acho que falta isso, na minha opinião, como treinador, né? Como dirigente esportivo, né? E eu, sinceramente, não vejo hoje, né? Nesse momento que a gente vive, uma solução assim a curto prazo para isso. E não tem, a curto prazo, infelizmente. Então a gente tem uma política baseada do esporte, né? Acho que a gente é muito carente nisso. Eu acho que é isso que falta, mas eu acho que assim, trabalhos como o teu, como de diversos outros que a gente destaca aqui, eu acho que são primordiais, assim, porque são vocês, são esses trabalhos que estão acontecendo agora, que estão começando a dar uma marteladinha, que estão começando a dar uma beliscadinha. Tenho certeza que daqui a pouco alguém sente esse beliscãozinho e aí a coisa funciona. Afinal de contas, o esporte é sim uma das grandes ferramentas que a gente tem de transformação, de inclusão social, e a gente precisa abrir os olhos para isso e incentivar projetos como esse. Agora já estamos chegando novamente nos minutinhos finais aí, Adonai, mas então se eu tenho alguém, ou se eu mesmo quero participar, como que eu faço hoje para participar do projeto que você tem? Então assim, o nosso maior parceiro hoje do Taekwondo lagiano, certo, é o Colégio Militar, certo? O Colégio Militar, através do Tenente Coronel Balduino. Aliás, deixa eu reforçar um abraço pro Tenente Coronel Balduino aí, que tem aberto, né, o Colégio Militar para diversas modalidades, um grande parceiro aí, e se eu não me engano já treinou contigo também, né? O Coronel, assim, há uns 10 anos atrás, hoje era faixa preta Taekwondo, mas ele iniciou uns 10, 15 anos atrás, mais ou menos, treinar Taekwondo. Os filhos deles começaram, né? O filho dele começou, daqui a pouco ele começou, a esposa dele começou também, daqui a pouco a família inteira estava treinando Taekwondo. Que legal. Hoje os 3 filhos, os 2 filhos são faixa preta e o coronel também é faixa preta de Taekwondo. Legal, que bacana. Então hoje, nossa modalidade hoje, ela tá na escola, no Colégio Militar, certo? Quem quiser conhecer informações, ir lá ver uma aula, fazer uma aula experimental, só chegar lá no ginásio do Colégio Militar. A gente tem horário de manhã, de tarde, de noite. Temos horário para crianças, adolescentes, adultos e terceira idade.
certo? Procura também via o Instagram, no Instagram da Associação Serrana de Taekwondo, ou no WhatsApp 999264880, né? Qualquer informação, ou no Instagram, WhatsApp, ou diretamente no colégio. Frisando que no colégio é para a comunidade, não somente para os alunos, mas aberto, é para toda a comunidade. Acho que é muito bacana o posicionamento da escola, que é aberto para todo mundo. Então, quem quiser praticar uma atividade física, não só o taekwondo, mas enfim, todas as modalidades que tem lá é aberto para a comunidade. Fica o convite. Vamos reforçar aqui, então, para você, amigo empresário, amigo industriário, aí, você que tem um comércio, tem uma indústria, que tem uma empresa, enfim, que queira apoiar um projeto, tá aí, ó, um exemplo, projeto aí do taekwondo, que tem, né, movimentado aí a criançada de diversas comunidades, diversas cidades aqui na região. Então fica aí o nosso apelo aí, ajude, de certa forma, precisa comprar os equipamentos, precisa, enfim, entre em contato aqui com o professor Adonai através ali do Instagram. Repete o Instagram pra gente. Associação Serrana de Taekwondo Olímpico. Ou então através do WhatsApp. Vamos frisar aqui o telefone. 999264880. Então olha só, 99926 4880, tá aí o telefone do Adonai. Manda uma mensagem, liga pra ele ali, que eu tenho certeza que você vai estar investido num grande projeto aí que tem o selo Pratas da Serra. Pode ter certeza que é um projeto idôneo, é um projeto que realmente transforma aí a vida das crianças que participam, tá certo? Adonai, faltou a gente falar alguma coisa? Faltou a gente mandar um abraço pra alguém? Como é que tá aí? Tarone, eu quero agradecer, né, essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o taekwondo, frisar novamente o taekwondo para todas as idades, né, de criança a partir de 4, 5 anos de idade até a terceira idade com 90, 99 anos, é para todo mundo, tá? E agradecer a oportunidade da Rádio Menina, do convite que você fez para mim, pra gente vir aí trocar essa ideia, esse papo bacana, né, e estamos à disposição sempre que precisar. Caramba, a gente que agradece e de certa forma parabeniza esse trabalho que tu tem feito há muitos anos aí, visando realmente desenvolver aí a sociedade como um todo. Então a gente parabeniza e dizer assim, ó, tem competição, tem resultado, manda pra gente que a gente vai estar divulgando aqui. Afinal de contas, a gente já até conversou aqui nos bastidores, aqui com o pessoal da Menina também, vai ter umas promoções aí de janta, a gente vai auxiliar aí na divulgação aí da janta, para que você possa também estar contribuindo aí com esse projeto social do taekwondo, que repito, vale a pena investir. Adonai, muito obrigado e até qualquer momento. Até a próxima. Até a próxima, e terão. E muito obrigado, obviamente, a você, amigo ouvinte. Deixa eu já reforçar aqui um abraço pro nosso ouvinte aí, o Clineu Soares, Clineu Colorado, que tá sempre ligadinho aí conosco. Um abraço, Clineu. Quero mandar um abraço também especial lá pra Adriana, pro Beto, pra Larissa, pro Júnior, toda a galera lá da Ciclis Beto aí também, que estão sempre ligadinho conosco. E Ciclis Beto, apoiador aí da coluna Pratas da Serra. E um abraço, obviamente, a todos vocês, amigos ouvintes, que nos acompanharam até agora, a coluna Pratas da Serra. Voltamos então na próxima quinta-feira, sempre com destaque no esporte local. Um abraço e até lá. Abraço, Tairone, Pratas da Serra, toda quinta-feira, ao vivo aqui no BBT News, trazendo tudo que rola no esporte da região serrana, do oferecimento de Ciclis Beto, a loja da sua bike na Marechal Floriano, revendedor Specialized para Lages e região. BBT